Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem ainda não me conhece, eu sou Adriana Souza, sou coach de corpo e alma, especialista em florais de Bach, e hoje esse vídeo vai especialmente para o Dia das Mães. Mas não somente para o Dia das Mães. A gente não vai falar só de mãe aqui, a gente vai falar sobre como contatar as pessoas que a gente ama e que já partiram aqui da terceira dimensão, como que é a nossa comunicação com essas pessoas, e eu quero falar também um pouquinho do Dia das Mães, porque eu especialmente, a minha mãe foi viajar, saiu daqui da terceira dimensão há bastante tempo já, e eu vejo assim muitas e muitas pessoas sofrendo muito nessas datas comemorativas por não terem mais contato físico, né, com os nossos queridos que já partiram, mas que na verdade eles não partiram coisa nenhuma. Então, eu vou dividir com vocês algumas coisas que eu venho aprendendo e experienciando pessoalmente nos últimos tempos, porque se eu aprendi isso, muitos de vocês podem sentir essa mesma bênção que eu sinto e por que não dividir, né? Meu trabalho é exatamente dividir essa questão. Então, bom, primeiramente peço desculpas, tá, gente, de estar gravando esse vídeo aqui no celular e tá balançando um pouquinho. Eu sei que é meio desconfortável quando a gente assiste vídeos balançando assim, mas é que eu quis aproveitar a energia do momento, a energia desse sol lindo que tá aqui hoje em Montreal e essa natureza incrível nesse parque lindo aqui, ó. É o Parque Maisonneuve, aqui pertinho da onde eu moro. E, bom, enfim, né? Peço desculpas para vocês, mas eu acredito que o mais importante é a energia que eu tô mandando aqui para vocês, pois esse vídeo ele é muito especial para mim, muito especial. Há bastante tempo eu tenho pensado em gravar esse material para vocês, mas eu precisei antes ter certeza absoluta do que eu sentia para poder passar essa informação que ela não é muito séria, mas ela é muito importante. E eu sei que nós aqui, né, principalmente na nossa cultura aqui ocidental, peraí, gente, deixa eu arrumar aqui um pouquinho para não ficar com a mão também dolorida. Então, assim, eu sei que na nossa cultura ocidental, essa questão de se comunicar com seres de outras dimensões é algo ou de gente doida ou de macumbeiro, mas na verdade é algo tão leve, tão simples e tão óbvio que para a cultura oriental isso é muito fácil, né? Mas se os orientais conseguem, por que que a gente não, né? Então eu vou passar um pouquinho para vocês do que eu aprendi, não precisa tomar como verdade, mas abra sua mente, né? Se você sente tanta dor de não ter contato com alguém que você ama, para que ficar sentindo essa dor desnecessariamente? Então vamos lá. Primeiramente falando sobre o Dia das Mães e de todas as datas comemorativas. Eu quero deixar aqui um feliz Dia das Mães para todo mundo que é mãe, para todo mundo que é pai, para todo mundo que é vô, que é vó, para todo mundo que tem compaixão, que tem amor incondicional dentro do peito e que através dessa alma linda vocês transmitem amor. Então, por que que eu resolvi falar isso? Eu estava conversando essa semana com uma paciente querida, que é uma amiga querida e uma das professoras que, assim, que eu mais admiro, que tem um amor incrível pela profissão dela, que é a Carol. A Carol, assim como eu, ela também, a mãe dela também foi viajar para outra dimensão há algum tempo. E a gente estava discutindo mais pelo lado educacional da coisa, né? Tenho vários professores que têm a mesma filosofia que a gente tem de datas comemorativas, né? As escolas, principalmente no Brasil, não só no Brasil, mas acho que no mundo todo, elas exigem, né, que nós, professores, educadores, a gente trabalhe com as crianças temas específicos, só que não é, isso é um pouco pessoal também, porque a gente, como para quem perdeu a mãe, perdeu o pai, ou enfim, vive com pais separados, essas datas comemorativas, em vez de serem comemorativas, na verdade, é, elas tiram a nossa sanidade algumas vezes, porque eu lembro quando eu era educadora, claro, né, obviamente eu não ia passar para os meus alunos a minha experiência pessoal, mas eu via os meus aluninhos sofrendo às vezes em datas comemorativas que o pai não podia ir, porque era brigado com a mãe, e o pai e a mãe não podiam se dopar no mesmo lugar, ou então a mãe tinha falecido, o pai tinha falecido, ou então, sei lá, Páscoa, a criança não é cristã e tem que comemorar a Páscoa. Então, assim, a gente estava discutindo exatamente isso. Para nós educadores, a gente tem que obedecer regras, né? Às vezes dos diretores, da filosofia da escola, ou às vezes por pressão dos pais. E vocês não fazem ideia do quanto isso faz as crianças sofrerem. Enfim, não vamos aqui, né? Senão a gente vai ficar discutindo esse assunto eternamente. Mas a questão é o que eu sempre tentei deixar em todas as escolas que eu trabalhei, enfim, para as pessoas que eu trabalho, né, como terapeuta, que sofrem por conta dessas datas comemorativas, é o amor. Gente, o amor ele não tem dia certo para ser comemorado, não tem espaço, não tem dimensão que exclua o amor.
Então, Dia das Mães, Dia dos Pais, não sofra com essas datas comemorativas, porque a gente sabe, essas datas não foram feitas para a gente comemorar exatamente essa questão. São datas comerciais. Então, no Natal, a gente sempre vê isso, né? Muita gente que nem é cristão comemora o Natal. E assim, o Natal foi feito para quê? Para comemorar a data representativa do aniversário de Jesus Cristo, mas infelizmente a última coisa que a gente lembra de Jesus no dia do Natal, né? A gente quer saber de comprar presente, se não comprou presente para todo mundo, ai meu Deus, eu não tenho dinheiro, vou ter que pagar o IPVA mês que vem, como que eu faço para comprar presente de Natal para todo mundo? E Dia das Mães, Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Crianças, é tudo a mesma coisa. A gente vê tanta gente sofrendo porque não tem dinheiro para comprar presente, enfim, mas tem que comprar, porque senão a família vai falar mal e tananã. Então se não for na comemoração lá na casa da sogra, todo mundo vai falar mal de você. Então eu sei, é difícil, a pressão social é difícil mesmo, mas a gente precisa começar a parar de ceder para essas coisas e olhar mais para dentro do nosso coração, né? O que realmente importa pra gente. Então, não é porque você perdeu, entre aspas, uma das suas pessoas queridas, que você precisa sofrer nesses dias que as datas são comemoradas, porque você sabe, o amor é eterno. Então você não use um dia, não é um dia específico, né, que é o Dia das Mães. O Dia das Mães é todo santo dia, afinal você não interpreta o seu papel de mãe só no Dia das Mães. Então, isso serve para qualquer data comemorativa. Então, fica aqui o meu recado para pais, educadores e todas as pessoas. Não fique triste nessas datas comemorativas, leve tudo na esportiva, porque se a gente for levar essas coisas a sério, a gente vai ficar maluco, não vai resolver o problema. E esse é o meu recado com relação a essas datas comemorativas. Mas eu falei para vocês de comunicação, né? Bom, Adriana, então vai lá, quer dizer que você vai inventar uma macumba hoje, então, para a gente se comunicar? Então, meus queridos, eu vou passar para vocês a minha filosofia, tá? Não vou falar de religião nenhuma, não vou explicar uma técnica milagrosa, eu vou falar do que a Adriana, pessoa, aprendeu com o meu próprio autoconhecimento, com os profissionais que me ajudam muito, que eu sigo, que são meus parceiros, e a minha própria experiência, né, de pessoal, minha com os meus mentores, com a minha mãe. E como eu disse, eu hoje me sinto muito aliviada de poder ter contato com a minha mãe no momento que eu quero. E depois de eu desmistificar, né, muito do que eu aprendi na minha vida, hoje isso me traz alívio. Então eu vou passar para vocês a minha experiência. Não significa que para você vai ser exatamente igual, não significa que é uma verdade absoluta, que é uma técnica e que é alguma religião que me ensinou isso. Foi eu, Adriana, que desenvolvi não, que sinto isso no meu coração. E eu tô passando isso para vocês porque pode ser que isso dê um insight no seu coração. Não significa que você vai fazer igual eu faço, mas significa que eu quero pelo menos te dizer que independente de religião, de crença ou de qualquer coisa, as pessoas que você ama, elas são eternas e você pode ter o contato que você quiser com elas. Só que o que acontece? Vou explicar um pouquinho da minha experiência pessoal. Eu nasci numa família que era metade católica e metade espírita. Então, eu fui criada num ambiente católico, indo em missa, enfim, não indo em missa sempre, mas enfim, a minha família acreditava bastante na igreja católica e também eu ia bastante em centro espírita. Eu lembro que a minha avó morava do lado de um centro espírita quando eu era criança e todos os domingos que eu ia visitar a casa da minha avó, eu passava o domingo lá na escolinha do centro espírita, tal, enquanto minha família toda ia para palestra, e era tudo muito gostoso. Enfim, quando eu falo centro espírita é mais na diretiva do kardecismo, e enfim, quando a minha mãe faleceu eu tinha uns 10 anos mais ou menos, e a sensação era assim, eu sabia que a minha mãe estava vivendo em algum outro lugar, mas eu sabia que eu não ia ter mais contato físico com ela. Bom, então assim, logo que ela faleceu, meu avô foi tentar conseguir a psicografia dela. Para quem não conhece a filosofia espírita, segundo o kardecismo, né? As pessoas que são médiums, que trabalham no centro, que têm essa mediunidade avançada, que conseguem receber essa informação do astral, eles ficam lá escrevendo a psicografia, que é a mensagem que o espírito, enfim, teve a permissão de mandar. Então, na minha filosofia, naquela época, isso era possível desta maneira, e era a única maneira que eu podia ter, talvez, um recado da minha mãe. Então, acho que uns 3 ou 4 meses, logo depois que minha mãe faleceu, o meu avô ia sempre nas palestras e ele recebeu essa mensagem da minha mãe e
Independente, né, de quem acredita ou não, pra gente que era da família ficou muito nítido que era minha mãe, porque ela usou palavras, né, lá no centro, é o Centro Espírita Perseverança, para quem mora em São Paulo deve conhecer, ou já ouviu falar. Fica perto, lá acho que é a Vila Invernada que chama o bairro, enfim. E a minha mãe mandou esse recado e usando palavras muito específicas. E nas palestras tinham mais de 1000 pessoas, então como era possível, né? Enfim, não vou ficar aqui justificando, o meu coração acredita que foi ela. E ela usou palavras muito específicas, contando que ela estava bem, mandou um beijo para a filhinha dela, para o gatinho, que era como ela chamava o meu pai. Então, bom, a gente acreditou e eu acredito até hoje que foi um recado da minha mãe. E eu lembro que logo que a minha mãe faleceu, eu tive um sonho muito real com ela, mas eu era criança, né? Então eu fiquei com muito medo, muito medo. Falei, meu Deus do céu. E eu acordei sentindo toda a minha cabeça assim, formigando e tal. Na época eu não sabia que isso era um sinal de mediunidade, que isso era realmente um sintoma, né? De você sentir alguém do astral se comunicando com você. E eu fiquei apavorada, desesperada. Eu achei que era o meu gato que estava perto de mim, que eu estava sentindo mesmo fisicamente esse contato. Mas enfim, eu fiquei com muito medo e depois disso eu nunca mais tive um contato com a minha mãe. Enfim, mas assim, eu sempre, né, fiz orações para ela, eu sempre me comuniquei com ela, e uma coisa que eu acredito muito até hoje é assim, a gente não passar nossa tristeza, né? Saudade existe, é claro que saudade existe, né, entre as pessoas que já foram. Mas uma coisa que eu aprendi no espiritismo que para mim faz muito sentido até hoje é que a gente não pode, não é que não pode pedir ajuda, não pode ficar enchendo o saco deles o tempo inteiro, porque eles estão lá vivendo a vida deles, né? E a gente tem que tentar resolver do nosso jeito, pode sim pedir ajuda, mas tem os nossos mestres e mentores para que a gente possa pedir ajuda, enfim. E há uns 3 anos atrás, mais ou menos, enfim, eu estava passando por uns momentos difíceis aqui no Canadá. E, enfim, aí eu conheci a Maju, que é uma querida, que através dela eu fiz a minha leitura dos registros akáshicos. E, para minha surpresa, quem apareceu para me mandar o recado não foi o meu mentor, ou foi a minha mentora, né? Que foi a minha mãe. Que ela falou coisas muito específicas que eu tinha certeza, eu senti no meu coração que era ela. E, enfim, e depois de aprender muito com a Maju, com a Gabi, através das terapias e de todos os cursos que eu venho fazendo, eu descobri que o óbvio, o que já era meio óbvio para mim, mas que por conta das minhas crenças religiosas eu não conseguia acreditar que isso era verdade. A gente enxerga o mundo aqui na terceira dimensão, né? A gente enxerga o que é árvore, o que é mão, o que é corpo físico. Então, pra gente é muito surreal pensar que a gente pode ter contato com outras dimensões. Mas por que pra gente é meio impossível isso? Porque a gente só se fixa no que é palpável. A gente acha que vai ver um espírito, né? Claro, existem médiums, existem pessoas que têm esse tipo de sentido aguçado, e sim, essas pessoas conseguem ver, conseguem ouvir, conseguem sentir, mas a gente tem o nosso sexto sentido, sim, que pode se comunicar com outras dimensões, mas é através de um sentido mais sutil. E eu falo isso por mim mesma, porque eu nunca vi espírito, eu nunca ouvi vozes, eu não sou esse tipo de médium, né? Que é o que muitas pessoas têm esse dom. Eu não tenho esse tipo de dom, mas eu aprendi a desenvolver o meu sexto sentido da maneira que dá para se comunicar. Então, não necessariamente eu vou ver e ouvir a minha mãe, mas eu posso sentir. E como que você tem certeza disso, Adriana? Isso não dá para explicar. Isso cada um de nós sente no nosso coração. Então, eu vou contar uma experiência para vocês que para mim é muito forte e que eu tive a certeza absoluta que, gente, se isso não é um sinal, é um tapa na cara. Quando eu estava passando por esses momentos bem difíceis aqui no Canadá, que foi na época que eu conheci a Maju e que eu fiz a minha leitura dos registros akáshicos, eu lembro que eu estava assim num momento desesperado, que eu não sabia mais o que fazer para resolver o meu problema. E eu lembro que todas as vezes que eu ajoelhei e que eu pedi ajuda de Deus, imediatamente eu tive ajuda. Mas nesse dia a coisa estava tão preta que eu não pedi para Deus, eu pedi para minha mãe. E eu lembro de ajoelhar e pedir, mãe, pelo amor de Deus, me dá um sinal, porque eu não sei mais o que fazer. E nesse mesmo dia, eu lembro que na época eu nem usava o Facebook para trabalho, como eu faço hoje, né? E o meu nome no Facebook nessa época era Mini Drica, como muitas pessoas, muitos amigos virtuais me conhecem até hoje. E nesse dia, a melhor amiga da minha mãe me contatou. Então, assim, por que, Adriana? Qual é o espanto? Bom, o espanto a minha mãe faleceu quando eu tinha 10 anos, a minha mãe não tinha contato com a família dela há bastante tempo já, e essa melhor amiga da minha mãe, ela disse que me conheceu quando eu nasci, mas eu nunca
falei com ela, enfim. E essa amiga da minha mãe, nesse mesmo dia que eu pedi para minha mãe me dar um sinal, me dar, enfim, me dar um socorro, né? Essa amiga da minha mãe, ela me achou no Facebook. Ela falou: ai, Adriana, eu e a sua tia, a gente estava em casa e a gente escutou a voz da sua mãe. E aí, desesperadamente, a gente tentou buscar você na internet, e aí a gente procurou você pelo nome completo. Meu nome nunca esteve completo na internet. E ela falou: ah, a gente procurou Drica, porque o meu avô me chamava de Drica quando eu era criança. Meu avô faleceu quando eu tinha 1 ano só, o pai da minha mãe. E essa amiga da minha mãe ficou me buscando no Facebook. Gente, quantas bilhões de Adrianas, né, existem no Facebook, quantas bilhões de Drica existem no Facebook, mas a primeira Drica que apareceu, inclusive apareceu a foto que eu tenho no Facebook com a minha mãe, foi essa. E aí essa melhor amiga da minha mãe me contatou. Então, meus queridos, se isso não foi um sinal, para mim foi um sinal muito mais do que claro. Então, essa é a prova que sim, a gente pode contatar quem a gente ama a hora que a gente quiser. E hoje que eu tenho essa certeza muito mais absoluta, eu sinto no meu coração quando eu preciso de algum contato, quando eu quero conversar com a minha mãe, não só para pedir ajuda, mas assim, poxa, quando a gente tem a nossa mãe viva aqui, né, como que a gente faz? A gente, vou chamar minha mãe para tomar um café, para bater um papo, não é aquela coisa triste, não é algo, ai meu Deus do céu, ai, eu só posso ter contato como para falar de coisas espirituais. Não, quando eu tô a fim de bater um papo com a minha mãe, eu chamo ela, entendeu? Então, assim, desculpa, gente, por balançar aqui, que já tô com a mãozinha cansada. Então, a questão é a minha mãe, ou então é qualquer pessoa que você conheça, ou seus próprios mentores, o seu anjo da guarda, você pode contatar a presença deles em qualquer momento. É só você não estar fechado e querer ver ou ouvir algo muito exato. Eu brinco com alguns pacientes mais céticos que eu tenho, que eu falo: você quer o quê? Que Deus desça aqui na Terra com um documento assinado no cartório para te provar que é isso mesmo? Isso não vai acontecer, gente. É a gente que precisa abrir a nossa vulnerabilidade, as nossas crenças para sentir. A gente não é só isso, só esse corpo feito de átomos, a gente é muito mais do que isso, a gente é alma, a gente é espírito, e não é só o que a gente conhece, né, como matéria que vai ser o nosso contato. O contato a gente sente no coração. E a última brincadeira que eu fiz com a minha mãe foi um dia que eu fui meditar. Depois da meditação eu coloquei algumas músicas da época que eu lembro de quando minha mãe estava viva, e quando eu escuto essas músicas eu lembro bastante dela. E aí, no momento da meditação, depois da meditação, eu coloquei essas músicas, eu falei: então tá, mãe, então vamos lá, né, vou fazer um vídeo pro pessoal, deixa eu ter certeza absoluta que não é loucura da minha cabeça, que é você mesmo que tem um contato aqui comigo. E aí eu coloquei as músicas, tal, e imediatamente, eu senti com toda a minha cabeça aqui, tudo do lado esquerdo, o meu corpo inteiro ficou dormente, mas assim, não foi algo progressivo, foi muito forte, e foi imediato, e foi exatamente o sintoma que eu tive no dia que eu tive esse sonho com a minha mãe, logo depois que ela faleceu. E aí, nesse momento, eu já pensei: uau, realmente, entendi, mãe, entendi o recado, era isso mesmo. Mas aí depois, um pouquinho do orgulho, né, um pouquinho do meu exagero aqui humano da 3D, eu falei: ah, mãe, mas eu queria algo maior. Mas eu percebi que eu fiquei com um pouco de medo. Loucura, né? Mesmo eu que já tô aqui tão íntima do astral, fiquei com um pouquinho de medo. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei assim: ai, 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 se a minha mãe aparecer fisicamente aqui, eu acho que eu vou ficar meio, né, vou achar que é muito magia pro meu gosto. E aí eu pensei: ah, Adriana, você já tá com medo, tá se limitando, acho que não vai acontecer mais nada. Então vamos lá, vamos fazer a janta, fazer o que tem que fazer. Enfim, aí eu agradeci e tal. E era umas 10 e pouco da noite já, eu ia fazer a janta, e aí eu lembrei que eu tinha uma conta para pagar. Bom, gente, quem paga a conta 10h30 da noite, né? Eu acho que o Bankline já nem funciona mais esse horário para pagar conta, mas enfim, me deu uma loucura assim, eu falei assim: ah, acho que eu vou pagar a conta que vence amanhã, eu vou lá pegar. E quando eu peguei o envelope para pagar a conta, tá chegando o Dia das Mães, né? E aqui no Canadá também a gente comemora o Dia das Mães, e no mesmo dia aqui no Brasil. E aí eu fui ler, a parte de fora do envelope estava fazendo uma propaganda e estava escrito em francês: esse é o testemunho do amor da sua mãe. Tapa na cara, se isso não é a prova do que eu queria. Eu falei: eu quero algo mais específico, e estava escrito isso no envelope, né? Para que eu ia pagar a conta 10h30 da noite? Eu nunca fiz isso na vida. Então foi esse o jeito que o astral achou de se comunicar comigo. Então é isso, meus queridos, é o que eu sempre falo.
Os sinais estão aí o tempo inteiro, cabe a gente interpretar os sinais. Deus não vai descer com um documento assinado no cartório. Se você é cético e você não quer acreditar, você não está pronto para isso, tudo bem, não se force. Eu também não estava pronta alguns anos atrás. Se isso acontecesse, eu ia achar que era loucura da minha cabeça. Mas hoje eu estou pronta. Então hoje eu recebo esse tipo de sinal. Pode ser que existam outros sinais muito mais claros, mas eu ainda não recebo porque eu não estou pronta para isso. Então é isso, meus queridos. Ninguém precisa provar nada pra gente. É a gente que tem que buscar o que está no nosso coração. E não esqueça, independente da sua crença ou da sua religião, o amor que você tem por essa pessoa e o que ela tem por você é eterno. A gente não precisa ficar triste. É claro que às vezes a gente sente saudade do físico, mas mesmo essa saudade, ela pode ser trabalhada, ela pode ser compensada se você se abrir para outro tipo de sinal, outro tipo de comunicação. Então é isso, meus queridos. Espero que esse vídeo tenha batido um pouquinho no coração de vocês, porque de verdade é algo muito íntimo meu, que eu nunca pensei que eu fosse dividir, mas eu pensei, gente, é tão especial para mim, esse contato é tão importante e pode ser muito importante para alguns de vocês, né? Então, por isso mesmo que eu fiz esse vídeo. E eu quero finalizar mandando um beijo gigante para Giovana, querida Giovaninha, é a filha da Carla. Carla, um beijo enorme para você. A Carla é uma fofa, é uma querida que sempre me escreve elogiando os vídeos e, enfim, é uma pessoa de muita luz. E ela sempre fala que a Giovana, a filhotinha dela, fica assistindo os vídeos e sempre fica me dando tchauzinho. Então, Gi, hoje eu sempre penso em mandar o beijo para você, mas eu sempre esqueço. Então, agora essa aquariana aqui que tem a cabeça de ovo lembrou. Então, Gi, um beijão especial para você. Eu fico muito feliz de saber que você gosta dos meus vídeos, viu? Então é isso, meus queridos. Se você tiver algo para me contar, me escreve lá no contato@hojemesinto.com. Se você quiser me sugerir algum tema, por favor, me escreve. Se você quiser saber um pouco mais sobre os florais de Bach, sobre o tratamento, enfim, sobre tudo que tem no meu trabalho, fica à vontade para dar uma passadinha lá no meu site, www.hojemesinto.com. E nunca esqueça, você é a pessoa mais importante do mundo e nunca deixe que alguém fale o contrário para você. Um beijo enorme e até a próxima!